Nos anos 1920, os Estados Unidos viviam um período de grande agitação social e cultural, com destaque para a lei seca e o crescimento das gangues criminosas em cidades como Chicago. Após trabalhar para a gangue de Johnny Torrio, Al Capone assumiu o controle da organização, expandindo seu poder e influência no submundo do crime organizado. Neste vídeo, vamos acompanhar a história de Al Capone desde a liderança da gangue do sul de Chicago até os eventos do massacre de São Valentim. Esse vídeo é a segunda parte da trilogia sobre a vida de Al Capone após sua chegada a Chicago. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, clique no card ou no link da descrição desse vídeo. E já que você gosta tanto de história como nós, por favor, inscreva-se no canal, clique no sininho para que o YouTube possa sempre avisar sobre novos vídeos e dê seu like se o conteúdo for do seu agrado, pois assim você nos ajuda a crescer e mais pessoas poderão nos encontrar e partilhar da nossa paixão por história. Sejam bem-vindos. Nós somos o canal História em 3 Atos. Ato 1. A explosão da guerra. Com a liderança herdada das duas grandes gangues de Chicago, Al Capone e Bugs Moran intensificam a guerra das cervejas pelo domínio do comércio, produção e importação do álcool em pleno período da lei seca americana. Como citado no primeiro vídeo, o comércio do álcool gerava números que hoje passavam dos bilhões de dólares para cada uma das gangues, e ter para si todo o controle da cidade de Chicago, além de dinheiro, traria muito mais poder ao vencedor. É importante ressaltar que o poder dessas gangues não se limitava apenas à cidade de Chicago. Eles também tinham influência em outras cidades e estados, controlando várias atividades ilegais, como o contrabando de álcool, o jogo, a prostituição e o tráfico de drogas. O império criminoso das gangues de Capone e Moran eram muito vastos e abrangentes, o que os tornavam criminosos mais poderosos e temidos da sua época. A guerra começou quando Capone tentou forçar Moran a comprar a cerveja dele. Moran recusou a oferta e Capone respondeu destruindo as operações de cerveja da gangue rival. Esse foi somente um dos confrontos que ocorreu na época da segunda metade da década de 1920. Em 1926, Moran tentou assassinar Capone em seu quartel-general, localizado no Hotel Hawthorne, em Cicero, Illinois. Capone escapou ileso, mas a guerra entre as gangues continuou. No tiroteio do SMC Carthage Company, em 1927, Moran tentou novamente assassinar Capone, dessa vez em seu quartel-general na SMC Carthage Company, em Chicago. Capone escapou ileso, mas 7 de seus homens foram mortos. Em 1928, a gangue de Moran atacou um comboio de Capone que transportava dinheiro e armas, resultando em um tiroteio em frente ao Hotel Lexington, em Chicago. 6 pessoas foram mortas e 4 ficaram feridas. Você deve estar se perguntando onde estavam a polícia de Chicago e as autoridades federais da época com toda essa violência acontecendo. Bom, as autoridades locais em Chicago frequentemente eram subornadas por membros de gangues para evitar serem presos ou condenados por seus crimes, e como já dito, as gangues tinham muito dinheiro. No entanto, a violência da guerra entre a North Side Gang de Bugs Moran e a South Side Gang de Al Capone chamou a atenção do público e do governo federal. Em 1927, a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre a máfia de Chicago, liderada pelo promotor especial George Johnson. A investigação levou a algumas prisões e condenações, mas as gangues ainda conseguiam subornar as autoridades locais para continuar suas atividades criminosas. O massacre de São Valentim em 1929 mudou o jogo. Ato 2. O Dia dos Namorados. Era 14 de fevereiro de 1929, dia de São Valentim e dia dos namorados em alguns países como os Estados Unidos. Nesse dia,
7 membros da North Side Gang, liderada por Bugs Moran, planejaram se encontrar em um armazém no norte de Chicago. Moran não apareceu à reunião, mas seus homens estavam lá, esperando um carregamento de uísque contrabandeado. Por volta das 10h30 da manhã, um caminhão com policiais uniformizados chegou ao armazém. Os homens armados que desceram do caminhão se identificaram como policiais e ordenaram que os 7 homens da North Side Gang se alinhassem contra a parede. Em seguida, abriram fogo com metralhadoras e pistolas. Os homens da North Side Gang foram baleados várias vezes e morreram no local. Os criminosos que realizaram o ataque rapidamente fugiram do local. O número exato de homens armados envolvidos no massacre é incerto, mas estima-se que fossem entre 4 e 5 pessoas. Apesar da quantidade de confrontos ocorridos há anos entre as duas gangues, esse tornou-se notório. Primeiro, porque foi um ataque ousado em plena luz do dia, em um local público e movimentado. Segundo, porque a brutalidade do ataque, incluindo o uso de metralhadoras, chocou a opinião pública e atraiu a atenção das autoridades federais. A cobertura da imprensa foi ostensiva e o clima de terror tomou conta do país. Ato 3. As consequências. Iniciou-se uma grande pressão sobre as autoridades para agirem contra o crime organizado. O presidente dos Estados Unidos na época, Herbert Hoover, pediu ao FBI que liderasse uma campanha nacional contra o crime organizado. Bugs Moran não estava presente no armazém na hora do ataque, mas o evento marcou o fim de sua liderança na North Side Gang. Ele se tornou um alvo ainda mais procurado pelas autoridades e teve que mudar constantemente sua localização para evitar ser preso ou assassinado. Jamais conseguiram provar que Capone fora o mandante dos assassinatos ocorridos. Com a saída de Moran do controle da North Side Gang e o eventual enfraquecimento, Frank Nitti, que num momento era braço direito de Al Capone, e outros associados passaram a comandar a gangue que era de Moran, fazendo com que Capone tivesse agora todo o poder do crime de Chicago em suas mãos. Mas, como dito, foi intensificada a força-tarefa para acabar com o crime organizado de Chicago após os eventos do massacre, e vários agentes foram escalados para tal. Eliot Ness foi um dos agentes que liderou essa campanha. No próximo vídeo do canal, veremos a terceira e a última parte dessa trilogia, que mostrará a queda de Capone. Muito obrigado a vocês que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima.